Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados, que me acompanham, pelo canal do YouTube. Muito bom dia, sexta-feira, um dia que nós separamos para essa meditação. Quero te desejar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, as plenitudes, as melhores e maiores bênçãos dos céus sobre a tua vida, sobre a tua família, que você possa estar vivendo o melhor de Deus. Amados, eu estava vendo ontem um filme de fundo cristão, O título desse filme chama-se Renascidos. E ele conta a história de um casal que, ao final, se converteu ao Senhor pelos dramas que viveu, pelas lutas, pelas coisas pelas tragédias até que viveram, E uma frase inicial, que saltou assim a mim, foi quando os dois testemunharam que a primeira vez que se viram, aconteceu aquilo que todos já ouvimos falar muitas vezes: amor à primeira vista. Na verdade, é uma expressão até corriqueira, e refere-se à experiência de se apaixonar instantaneamente por alguém, no momento em que se vê pela primeira vez, ou alguém, ou algum lugar, ou alguma coisa, E é um tema comum, em obras de romances, de crônicas, de filmes como este, E diz justamente de uma atração romântica, alta, extrema. Mas você já sabe, eu não vim aqui para fazer centro ou comentários românticos, humanos. Eu logo liguei esse assunto a uma palavra que está em Ezequiel 16, que diz que, mais ou menos assim, passando eu junto de você, te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e te dei juramento. E entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Um texto bonito, E esse texto de Ezequiel, ele é realmente bastante poético e é usado para ilustrar o relacionamento do Senhor com Israel. No versículo, o Senhor está falando com Israel, sobre o quanto ele cuidou de Israel, o quanto ele os tratou com amor, com bondade, com recompensa, E Israel se tornou a sua esposa, Mas eu fui ao contexto desse capítulo para entender melhor, o versículo de Ezequiel 16. E ele começa com o Senhor falando de como ele achou e adotou Israel quando eles ainda eram desprovidos e os tornou sua própria nação. Olha, tudo isso, o cuidado da parte de Deus, aqui é figura de Jerusalém, que é vista, é cortejada, colocada como rainha admirada entre as nações. Nós vemos isso nos versos de 10 a 14 de Ezequiel 16. E ao meu coração, queridos, esta meditação mostra que tudo que Jerusalém passaria a ser e ter vinha de Deus, Então não haveria mais razão para orgulho, soberba. E isso nos ensina algo importante. Tudo que somos, tudo que possuímos, é fruto do amor à primeira vista do Senhor por nós. E nós por Ele. É o primeiro amor, que é dito lá em Apocalipse, que diz que nós esquecemos muitas vezes o primeiro amor e deveríamos voltar o mais rápido possível ao primeiro amor, O Senhor amou e cuidou de Israel, vestindo-os, alimentando-os, abrigando-os e curando-os quando era necessário.
ele fez tudo o que pôde, né, para satisfazer, de modo que eles pudessem servi-lo de forma sincera. E ele fala a respeito, né, da escolha de Israel como povo, fala das operações do Senhor em seu favor, fazendo deles uma nação forte, soberana, poderosa, mas também traz um lamento, né, sobre o afastamento espiritual que Israel cometeu contra Deus. Como? Se misturando, né, com outras nações, adotando seus costumes, indo após outros deuses, rituais, e afastando-se, né, daquele amor à primeira vista, né? A resposta de Jerusalém é a infidelidade. O verso 15 afirma que Jerusalém se ensoberbeceu, né, e usou a beleza das suas vestes para se prostituir. A prostituição espiritual. Os dons que Deus deu a eles como adorno foram entregues em altares profanos e estranhos. E o ápice dessa traição foi o sacrifício dos próprios filhos a ídolos, né? Vemos ali no verso 21. Depois você pode pegar e ler Ezequiel 16. Então, irmãos, é duro ler isso e perceber até onde a idolatria pode nos levar. Olha, ela pode nos levar a desprezar nossos próprios filhos, né? Jerusalém se prostituiu com o Egito, com a Síria, com a Babilônia, está lá no verso 26 a 29, simbolizando o quê? Alianças políticas, religiosas, né? Práticas idolátricas das nações pagãs. Por isso, ela é chamada de prostituta, né? E de uma forma muito grave. Quando eu li o verso 23, diz que Jerusalém dava presentes aos seus amantes. Ou seja, ela pagava para ser usada, né? Olha, para mim isso é um alerta, né? Quando eu desprezo a graça, quando eu desprezo o amor de Deus e busco segurança em outros lugares e outras coisas, status, dinheiro, relacionamentos, irmãos, nós corremos o risco de nos tornar como Jerusalém descrita pelo profeta. Mas sabe, o que é alentador, o que dá esperança, o que nos envolve assim de uma forma especial, o Senhor diz que, embora Israel tenha deixado a aliança, ele é fiel e vai julgar os pecados de Israel ao final. E ele fará, né, que seja novamente o seu povo escolhido e nunca mais o deixará. Eu fiquei pensando, sabe, eu cheguei a um entendimento. O texto também se aplica à igreja de hoje, à igreja de uma forma muito bonita, né? O Senhor, ele veio por Israel, né? Ele veio, a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. E ele, o que aconteceu? Ele viu o gentio que somos nós e nos amou, né? Eu lembro também da mulher do fluxo de sangue, né? Que não deveria estar ali, mas acabou desviando o caminho do Senhor da casa de Jairo, que representa Israel, e fez com que Jesus tratasse com ela primeiro, que representa a igreja. A mulher do fluxo de sangue representa a igreja. E tem também o episódio, né, da mulher Ciro-Fenícia, que disse a Jesus que, embora o pão fosse de Israel, Jesus era judeu, né, era o pão da vida, ela tinha direito a migalhas, né? Porque no contexto Jesus estava prestes a ministrar a ceia aos seus discípulos, e nessa ceia ali o pão partido em pedaços pequenos, né? E representando o seu corpo, e a igreja como corpo, né? Então a grande bênção, queridos, é que nós não podemos desprezar, isto é importante, né? Foi Jesus ter posto seus olhos sobre as nossas vidas e nos amando. Então eu concluo esta breve meditação. O versículo de Ezequiel 16 nos lembra que, embora Deus possa punir o seu povo, né, por seus pecados, ele sempre está pronto para perdoar quando nos arrependemos. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero afirmar uma coisa com toda convicção. Deus não nos deixa quando nós erramos, né? Mas nos trata como filhos amados que merecem amor incondicional e misericórdia.
né? Quando falhamos, Deus nos aconselha. Quando falhamos, Deus nos ensina e nos mostra a forma de tomarmos decisões melhores e nos ajuda, né, a nos reerguer. Deus está sempre disposto a nos abraçar, mesmo quando nós não nos conformamos às suas exigências. Ele estendeu sobre nós a sua salvação, fez aliança conosco e nos deu o juramento de que virá nos buscar para estarmos para sempre com Ele. Amém, queridos? Que essa meditação toque o teu coração. Se houver alguma relação com a tua aliança com Deus, que você possa meditar nessas palavras e saber que o nosso Deus é fiel e misericordioso. Amém? Um beijo no teu coração, um bom final de semana. Deus abençoe você, sua casa. Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus. Olha, dê um like nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal. Isso é muito importante para nós. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus em nome do Senhor Jesus.